paz, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, sim, ao mesmo tempo universal e muito pessoal: a oração. Muita gente pensa na oração como um ato de espontaneidade, sabe? Falar o que vem do coração naquele momento. Mas o material que a gente tem em mãos hoje propõe uma ideia que, nossa, vira essa noção de cabeça para baixo. Vira mesmo. A premissa central dos nossos textos é que a oração, nas suas raízes históricas, ela não é a primeira palavra numa conversa. Ela é a segunda. A segunda. Isso. Ela não começa com a gente, mas é uma resposta a algo que Deus disse antes. A nossa missão aqui é então rastrear essa ideia, essa oração como resposta, desde lá do judaísmo antigo até a reforma protestante. E ver como isso muda tudo. Entendi. Então, orar não é tanto sobre começar uma conversa, mas sobre aprender a participar de uma que já está acontecendo. Isso já é uma mudança em tanto. Vamos começar pelo início de tudo, então. Como é que essa ideia funcionava no judaísmo bíblico? Perfeito. No pensamento judaico antigo, a realidade inteira ela é sustentada pela palavra de Deus. E aqui tem uma palavra hebraica que é a chave. Dabar. Dabar. Isso. Para nós, palavras são som, um símbolo. Mas dabar é muito mais. É a palavra que também é evento, que é ação. Quando Gênesis diz, e Deus disse, haja luz, o disse e o ouve são, tipo assim, a mesma coisa. O dabar de Deus é uma força criadora. Certo. A palavra de Deus não só descreve a realidade, ela cria a realidade. É quase como um comando de programação que executa uma função no universo. Exatamente essa imagem. Perfeita. Agora, se a realidade é criada pelo dabar de Deus, qual é o lugar da nossa fala, da fala humana? Boa pergunta. A oração, nesse contexto, não é uma tentativa de criar uma realidade paralela com as nossas palavras. Seria como, sei lá, tentar competir com o próprio código-fonte do universo. Impossível. Exato. Em vez disso, a oração madura é um ato de alinhamento. É encontrar as palavras que ecoam, que entram em sintonia com o dabar que Deus já falou. Isso explica por que a oração judaica é tão cheia de trechos das Escrituras, né? Não é falta de criatividade. Não mesmo. É uma tentativa deliberada de usar as palavras certas, as palavras que já fazem parte do sistema. É precisamente isso. E essa ideia é capturada de um jeito perfeito por um dos maiores sábios judeus da história, o Rashi. Ele tem uma frase que resume tudo isso. Ele diz: a oração correta nasce da lembrança da palavra que Deus já falou. Uau! Primeiro você lembra o que Deus prometeu, o que Ele ordenou, e só então você responde. Isso. O exemplo que o nosso material usa é o do pacto no Sinai, em Êxodo. Depois de ouvir os mandamentos, o povo responde: tudo que o Senhor falou, faremos. Pela ótica do Rashi, eles não estão criando uma promessa do zero. Não, de jeito nenhum. Eles estão dizendo sim ao que Deus já estabeleceu. A fala deles confirma, não inaugura. E essa ideia se aprofunda ainda mais no período rabínico com um conceito chamado Avodash Balev, que é o serviço do coração. Mas aqui a gente precisa ter muito cuidado com a palavra coração. Certo. Não estamos falando de sentimentalismo, não é sobre sentir um calorzinho no peito ou se emocionar. De forma alguma. Para os rabinos, o coração era o centro da vontade, da intenção, sabe? Da direção. Pensa no leme de um navio. Ok. O coração é o que aponta a direção da sua vida. Então, o serviço do coração era o trabalho constante de alinhar o seu leme interior com a direção apontada pela Torá, pela palavra revelada de Deus. Faz todo sentido. E o que acontecia se a pessoa simplesmente ignorasse a Torá e fizesse uma oração que era só uma lista de desejos pessoais? Os rabinos tinham um termo para isso. Era uma oração desordenada. Não que pedir coisa seja errado, de forma alguma, mas um pedido que não leve em conta a vontade revelada de Deus é como um navio sem leme, sabe? A deriva. Entendi. Movido só pelos ventos dos desejos do momento. Exatamente. Então já aqui a gente vê uma distinção clara. Existe um nível inicial, que é o pedido, e um nível mais maduro, que é o alinhamento. Ok, essa base no judaísmo é super forte. Mas e aí? O que acontece quando a gente chega mais perto da época do Novo Testamento? Essa ideia de níveis de oração continuou existindo? Continuou,
e se tornou ainda mais explícita. O material aponta para os manuscritos do Mar Morto, da comunidade de Qum. As orações que a gente encontra lá são quase como um roteiro para o crescimento espiritual. Um roteiro? Como assim? Elas geralmente começam com confissão de pecados e pedidos por necessidades básicas. É o ponto de partida. Depois, a oração avança para o louvor, reconhecendo quem Deus é. E, por fim, ela culmina numa declaração de submissão à vontade de Deus, um alinhamento total. Que interessante! A nota nos nossos textos é bem enfática sobre isso. Não era sobre improviso emocional, era sobre uma progressão espiritual estruturada. E essa estrutura toda, forma o pano de fundo para a oração que o próprio Jesus ensinou, o Pai Nosso, que segue uma lógica bem parecida. Certo, então essa estrutura não foi inventada depois, ela já estava no ar. E essa herança foi levada adiante pelos primeiros cristãos. Sim, e eles a desenvolveram de uma forma extraordinária. Com os teólogos que a gente conhece como os pais da igreja, o foco da oração se desloca um pouco. A grande questão não é mais o que a oração consegue de Deus, mas sim o que a oração faz comigo. O objetivo principal passa a ser a transformação da pessoa que ora. E aqui a gente chega numa das maiores pedras no sapato de quem ora. Uma dúvida que todo mundo já teve. Se Deus já sabe de tudo, por que eu preciso pedir? Parece que a gente só está informando a Ele o que Ele já conhece. Exato. É a pergunta de $1 milhão. E quem oferece a resposta mais genial e duradoura para essa pergunta é Agostinho de Hipona. Agostinho? Para ele, a oração não é um relatório informativo para Deus. É uma academia para o nosso coração. Agostinho diz que Deus nos manda pedir não para que Ele saiba, mas para que o nosso desejo seja alargado. Alargado? Que imagem poderosa! É como se nosso coração fosse um recipiente pequeno e o ato de pedir, de articular nossos anseios diante de Deus, fosse um exercício que lentamente expande a capacidade desse recipiente. É exatamente essa a ideia. Você começa pedindo coisas pequenas, talvez até egoístas, mas o processo de orar, de estar na presença de Deus, começa a refinar e alargar seus desejos. Você começa a querer coisas maiores, melhores, mais alinhadas com o que Deus quer. Entendi. Então, a oração de pedido não serve para formar a opinião de Deus, mas para formar o coração de quem pede. Não é por ele, é por nós. Isso muda tudo. E Agostinho estava sozinho nesse pensamento ou isso fazia parte de uma corrente maior? Ele não estava sozinho, não. Na verdade, ele estava construindo sobre o que outros pensadores como Orígenes e Clemente de Alexandria já vinham dizendo. Orígenes, por exemplo, ele afirmava que os pedidos são para iniciantes na fé. O ponto de partida? Isso. Não que sejam ruins, mas são o começo da jornada. A jornada da oração, para ele, começa pedindo, mas termina desejando aquilo que Deus deseja. Clemente ia ainda mais longe, descrevendo a oração mais elevada como a conversação silenciosa da alma, que já aprendeu o querer de Deus. Uau! Mas foi Agostinho quem nos deu essa imagem inesquecível do desejo sendo alargado, que resolveu aquele dilema prático. Então, essa ideia de uma jornada na oração, de estágios de maturidade, que começa com o judaísmo, é aprofundada pelos pais da igreja. Ela se torna mais, digamos, oficializada com o tempo? Sim, na Idade Média isso vira um mapa explícito para a vida espiritual. Eles sistematizaram essa jornada em 3 estágios, conhecidos como as 3 vias. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Parece complicado, mas imagino que a lógica seja a mesma que a gente já viu. A mesmíssima. A via purgativa é o começo. A luta contra os próprios desejos, a confissão, os pedidos por ajuda, é a fase de limpeza da casa. Certo. Depois vem a via iluminativa, onde a pessoa começa a entender melhor a vontade de Deus, a palavra começa a iluminar suas decisões. E, por fim, a via unitiva, que é o objetivo final, a união da vontade humana com a divina. É a mesma jornada de Agostinho, só que com nomes mais formais.
E dentro desse período medieval surge uma figura que, segundo o nosso material, deu uma definição de oração, que é de explodir a cabeça. Tomás de Aquino. Ah, a frase de Tomás de Aquino é daquelas de colocar na parede. Ele diz: "Não oramos para mudar o decreto divino, mas para cooperar com aquilo que Deus determinou realizar por meio da oração." Espera um pouco, vamos desempacotar isso. Ele está dizendo que a gente não ora para convencer Deus a mudar de ideia. Exato. E essa é uma armadilha em que muita gente cai. A de pensar na oração como uma barganha, uma tentativa de torcer o braço de um ser divino relutante. Certo. Tomás de Aquino vira essa lógica de ponta cabeça. Ele diz que Deus já tem um plano, mas, e aqui está o ponto genial, o plano dele inclui a nossa participação através da oração. Então a oração não é uma tentativa de alterar o plano, mas é um dos instrumentos do plano. Orar não é mais sobre torcer o braço de Deus, é sobre ser a mão dele no mundo. Perfeito, é isso. A oração deixa de ser uma negociação e se torna uma parceria. É um convite para entrar no time de Deus e participar do que ele já está fazendo. Isso dá uma dignidade e um propósito imensos à oração. Ok, isso é realmente transformador, mas aí vem a reforma protestante. Com toda a crítica aos rituais, às repetições mecânicas, a gente esperaria que eles jogassem toda essa estrutura fora. Não. Essa ideia de vias, de estágios. Pois é, era de se esperar, mas não foi o que aconteceu. Os reformadores, como Lutero e Calvino, eles não demoliram o edifício. Eles fizeram uma reforma, como o nome diz. Eles buscaram purificar a prática, tirando o que viam como excessos, mas mantiveram o fundamento. Como assim? Vejam Martinho Lutero. Ele era um crítico feroz das orações feitas de forma mecânica, sem fé. Mas, ao mesmo tempo, ele insistia que a oração deveria ser profundamente enraizada na palavra de Deus, especialmente nos Salmos. Ele tem uma frase que poderia ter sido dita por Rashi séculos antes. E qual é? A melhor oração nasce quando Deus fala primeiro. A ideia da resposta pactual volta com força total. Impressionante. E João Calvino? O material diz que ele é talvez ainda mais central para essa discussão. Sim, porque Calvino pega a ideia de Agostinho e a desenvolve ainda mais. Para Calvino, a oração é o principal exercício da fé. Mas o ponto crucial é entender o que ele quer dizer com fé. Certo. Fé, para Calvino, não é uma força mental para criar a realidade que a gente quer. Fé é a confiança que responde àquilo que Deus já revelou. Então, quando ele diz que a oração é um exercício de fé, Ele quer dizer que é um exercício de aprender a confiar e a desejar o que Deus revelou em sua palavra. Calvino via a oração como uma escola do desejo. É o lugar onde aprendemos a querer as coisas certas. Ele dizia que os pedidos são legítimos, claro, mas precisam ser governados pela palavra, para que o crente aprenda a desejar corretamente. é a mesma ideia do alargamento do coração de Agostinho, mas com a ênfase reformada na soberania da palavra? Exatamente. Uau! Então, depois dessa viagem de quase 2000 anos, desde o Dabar hebraico até a escola do desejo de Calvino, o que a gente vê é uma continuidade impressionante. A ideia de que a oração é uma resposta, uma jornada de transformação, não é uma ideia secundária, parece ser a corrente principal. Exatamente. O que o material que a gente analisou faz, e faz muito bem, é dar uma linguagem moderna e uma estrutura clara para essa tradição riquíssima. Conceitos como voz pactual são formas novas de organizar um tesouro que é muito antigo. Não é uma nova doutrina, é uma redescoberta. E isso é muito prático, porque alguém pode ouvir tudo isso e pensar, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso dessa forma na minha comunidade de fé, isso parece novo demais. E a resposta, baseada nessa história toda, é muito tranquila. Talvez os nomes sejam novos, mas o conteúdo não é. O conteúdo de que a oração nos transforma, de que ela nos alinha com Deus, de que ela é uma resposta à palavra. Isso está lá desde o início. Está nos rabinos, nos pais da igreja, nos monges medievais e nos reformadores. A mensagem final, então, não é de ruptura, de jogue fora o que você aprendeu, mas de continuidade. É um convite para beber de uma fonte muito mais profunda e antiga do que a gente imaginava. Isso mesmo.
Para amarrar tudo que conversamos, começamos com a ideia de que a oração é uma resposta, e vimos como essa semente cresceu ao longo da história, transformando-se em uma jornada cujo objetivo final não é mudar a mente de Deus, mas expandir e transformar o coração da pessoa que ora. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação que nasce de tudo que discutimos. Se a oração mais madura é como a gente viu com Tomás de Aquino, uma cooperação com a vontade divina, e não uma tentativa de mudá-la, como isso redefine o que consideramos uma oração atendida ou não atendida no nosso dia a dia? Nossa! Talvez a oração seja sempre atendida, não porque recebemos o que pedimos, mas porque o próprio ato de orar nos transforma na pessoa que deveríamos ser. É algo para se pensar.